Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Palavras do apóstolo Pedro, palavras de alguém que tinha convicção do que estava falando, palavra de alguém que tinha certeza, que tinha disposição para ir até a morte por Jesus. Mas o que fez depois Pedro negar Jesus? Não cumprir a sua palavra. Fica até o final do vídeo que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a preparar um copo de água como esse, que no final nós estaremos aqui fazendo a nossa oração da fé para Deus abençoar a sua vida. Amém? A palavra de Deus hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 31. Do versículo 31 ao versículo de número 35. Abra sua Bíblia, me acompanhe na leitura. Então Jesus lhes disse, Jesus falando com os apóstolos: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus está dizendo, está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, como eu estou aqui na condição de pastor de vocês, quando eu for preso, vocês vão me abandonar, porque está escrito. Todavia, depois que eu ressurgir, que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Senhor, aqui dentre nós, aqui no grupo dos apóstolos, esses todos aqui, todos os 11 podem até te abandonar, mas eu não vou abandonar o Senhor nunca. Pedro achou que ele estava pronto. Pedro achou que ele sabia o que estava falando. Era a palavra de um coração sincero? Era a palavra de um coração sincero. Era a palavra de alguém que tinha um carinho grande por Jesus? Sim. Era a palavra de um homem que tinha um grande amor, carinho por Jesus, que não queria de forma alguma que aquela amizade fosse desfeita. Era a palavra de alguém que estava disposto a morrer defendendo o seu líder, defendendo o seu mestre Jesus. Mas disse-lhe Jesus, versículo 34, em verdade te digo que esta noite, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os outros discípulos. Meus amigos, meus irmãos, aqui está a palavra de um homem que tinha um coração ali realmente sincero com Jesus. Pedro acreditava que ele estava disposto, pronto a defender o mestre Jesus de tudo e de todos. Mas de que forma? Confiando na sua espada que estava sempre contigo. Na sua espada que estava ali sempre com ele, sempre ali do lado dele. E, meus amigos, mas quando chegou o dia que Cristo foi preso, naquela mesma noite, quando prenderam a Jesus, Pedro ele negou o mestre. Quantas pessoas hoje estão na presença de Deus, mas não têm essa disposição que Pedro tinha? Foi uma palavra errada que ele falou? Foi. Mas ele acreditava que ele poderia ir até o fim com Jesus, porque ele confiava na sua espada. Ele achava que poderia defender Jesus até a morte, porque ele entendia que era de uma forma na base da força, da violência. Por isso ele falou essa palavra. Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades. É contra os poderes espirituais. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta é contra o inimigo, é a luta espiritual. Mas Pedro achou que na base da espada ele resolvia. Não. Pedro ainda não estava convertido. Mas ela falava de uma pessoa fiel ao seu líder.
que tinha disposição para lutar até a morte, defendendo Jesus Cristo. Mas eu pergunto a você, e você que dá várias desculpas para não fazer a vontade de Deus? E você que, em vez de se entregar, como Pedro falou, Senhor, contigo eu vou até a morte, e você tem se reservado dos trabalhos na obra de Deus. E você que não tem disposição para estar envolvido com a obra de Deus. E Pedro, que estava disposto a morrer pelo seu mestre. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, que está me ouvindo neste momento, essas palavras de Pedro foi palavra de alguém que ainda não estava convertido ainda. Mas era a palavra de alguém que estava disposto ali a defender o seu líder, defender o seu mestre, defender a causa que ele abraçou e que ele entendia que era o correto, que era o certo. Mas Jesus falou com ele, olha, não tem como isso acontecer, né? Porque está escrito, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, ainda essa noite. Aí aqui no versículo de número 51, eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada Pedro e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Quando Jesus Cristo foi preso, Pedro queria cumprir o que ele tinha falado e cortou ali a orelha do sumo sacerdote, meteu a espada no soldado. Ele achou que seria daquele jeito. Se Jesus não manda ele parar, ia acontecer ali uma chacina ali em cima. Pedro ia matar muitos, mas também seria morto. Mas Jesus fala com ele imediatamente. Então Jesus disse, mete a tua espada no seu lugar, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu, Pedro, que eu não poderia rogar ao meu Pai e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Pedro, isso aqui é espiritual. Jesus está falando com Pedro, Pedro, se eu quisesse, eu não passava por essa situação, mas é necessário, é a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Meus amigos, o apóstolo Pedro, então, guarda a sua espada e foge. E abandona Jesus. Quantas pessoas têm lutado de forma errada? Quantas pessoas têm lutado com suas próprias forças? Quantas pessoas têm lutado com a visão errada acerca do reino de Deus? Por isso vive uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Por isso vive desanimado, com depressão, com ansiedade. Por isso que você não obtém vitória. Nós temos que saber que a nossa luta não é contra carne e sangue. Em 2 Coríntios 10,4, o apóstolo Paulo diz mais, que as armas da nossa guerra, da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. O apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, 1 Timóteo 6,12, o apóstolo fala a Timóteo, combate o bom combate da fé. Para isso nós fomos chamados. E meus amigos, Pedro então nega Jesus, como todos os outros demais. Mas ele achou que ele estava pronto, preparado para ir até a morte por Jesus. Mas a visão que ele tinha era uma visão errada do reino. Depois Pedro se converte, depois Pedro apanha, Pedro é preso, depois Pedro sofre açoite, depois Pedro sofre tudo, porque estava pronto, preparado pelo reino de Deus. E assim, Pedro depois cresceu na fé, entendeu a visão de Jesus. Meu amigo, minha amiga, você pode ter uma visão acerca do reino de Deus, mas ela é a visão de Deus? Que nós possamos refletir nessa mensagem. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4,6. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E aqui, meus amigos, Pedro então foge, todos os apóstolos de Jesus Cristo é preso. E se cumpre a vontade de Deus. Cristo foi crucificado. E hoje, como estamos nós diante do reino de Deus? Estamos dispostos aí a realmente fazer a vontade de Deus? Estamos dispostos a batalhar a peleja da fé? Estamos dispostos a nos doar pelo reino de Deus? Ou você tem se reservado? É fácil dizer que Pedro negou Jesus. Às vezes, quando você deixa de fazer algo da parte de Deus, quando você se nega a fazer algo para o reino de Deus, você está sendo também como Pedro.
você está negando Jesus. Tudo aquilo que está ao seu alcance para fazer deve ser feito. Senão, você estará negando Jesus. Vamos refletir nessa mensagem. E vamos ser como Pedro. Vamos estar dispostos aí a fazer tudo pelo reino de Deus. Porque para isso, nós fomos chamados. Que Deus te abençoe. Pega agora o seu copo com água e ore comigo. Altíssimo Deus e poderoso Pai, eu quero colocar nas tuas mãos a vida desta pessoa que acessou agora o nosso canal, está aqui juntamente conosco neste momento de oração. Toma nas tuas mãos, Senhor, e nos dá graça, força, que só possa abrir a visão espiritual, meu Pai, de cada um, Senhor Deus, para que possamos entender, compreender qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade, meu Deus. Nos dá graça, sabedoria, nos dá visão espiritual, abra a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco nas tuas mãos, agradecendo a Ti, Pai Santo, faça o Teu querer, a Tua vontade, desperta esta pessoa, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, preparando ela para as guerras do dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Beba da sua água. E agora eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, que acessou o nosso canal, que assistiu esse vídeo. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, tornando-se assim um só corpo com Ele, através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Meus amigos, nós não podemos viver fora das organizações. Nelas, nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja cristã, não cientificamente cristã, nem nominalmente cristã, ela é a embaixada de Deus com seus embaixadores, que eles te receberão e darão legalidade ao seu ato de fé, diante de Deus, no reino de Deus, e escreverão o seu nome através desses embaixadores no livro da vida. Por isso, procure a igreja de Deus e congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela, e siga as instruções de Deus que Ele ordenou, através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, 16. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe aí nos comentários aí alguns assuntos para os nossos próximos vídeos, e nós estaremos aí com todo carinho, olhando aí, atendendo aí ao seu pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembre-se, a nossa luta não é carnal, ela é espiritual. Mas que tenhamos essa disposição do apóstolo Pedro de lutar pelo reino, porém com as armas certas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.